Bom dia, como vocês estão? Paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Um dia muito especial, apresentando a minha segunda filha. Estar aqui com a família, rever pessoas que não vejo há muitos anos. É assim que é muito, muito bom mesmo. Assim, a gente vem para cá e nosso coração enche de alegria. Sempre bom vir aqui e nosso coração se aquece de estar aqui com a família de Cristo, a família de sangue e a nossa família. E a gente está aqui, como o Vitor disse, nós estamos servindo na OM Chile, Operação Mobilização. Somos missionários ali em Santiago, na capital do Chile. Já estamos há 1 ano e 4 meses lá trabalhando. Chegamos no ano retrasado, 2000 e... não lembro já, faz tempo. Parece que foi mais. Mas faz mais um ano que a gente não vem aqui para o Brasil. Então chegou o momento aí para apresentar a cria aí para a família, para todo mundo conhecê-la, a Helena. E aproveitar, né, quando passo aqui, o pastor Ademir sempre pede para a gente compartilhar, a gente compartilha com muita alegria. A gente está trabalhando com Operação Mobilização, mobilizando igrejas, treinando pessoas para ir até os povos menos alcançados, para servir como missionários e alcançar aqueles que ainda nunca ouviram falar, nunca experimentaram o amor de Cristo, nunca nem sequer, às vezes, conheceram um cristão, nunca tiveram contato com alguém, não tem essa facilidade que a gente tem aqui hoje de sentar, conversar, ler, louvar a Deus, orar, tem acesso à Bíblia. Então, eles não têm isso. Então, a nossa missão lá é essa: treinar, mobilizar pessoas para chegar até os menos alcançados. A Camila é a líder da OM Chile, agora está no período de, como fala isso? Licença maternidade, e eu estou ali cobrindo o espaço. Estou trabalhando também com a OM Internacional na área de criar novas estratégias para como que a gente pode ter mais pessoas envolvidas. O mundo mudou, essa ideia talvez do missionário colocar a mala e deixar tudo para trás, ir para missões, mudou um pouco também. A gente vê muita questão da pessoa servindo com a sua profissão. Com o que tiver na sua mão, a gente fala: o que você tem na sua mão? Vai e siga a Jesus. Com o que você tem. Hoje, agora, não importa. Você tem a ferramenta que Deus deu para você, seus talentos, seus sonhos. Então, alguém que gosta de arte, não precisa deixar a arte de lado para servir a Deus, né? Uma pessoa que é bom, um contador, né? Uma pessoa que é bom com a questão financeira ali, administrador, para a missão, o negócio não é comigo. Não, você pode servir ao Senhor lá, precisa de pessoas assim. Então, essa é a visão. Então, eu estou trabalhando nessa questão de como podemos ver mais pessoas envolvidas, né? Mais pessoas mobilizadas. Então, esse é um pouquinho do que a gente está fazendo lá, né? Tenho viajado a alguns lugares ainda, fazendo algumas reuniões, mas o nosso foco ali é Santiago e a igreja do Chile, como a gente pode mobilizar chilenos para o reino de Deus, para missões transculturais, para os menos alcançados. E é sempre um risco, quando você chama um missionário para pregar, ele vai pregar sobre isso, ele vai falar sobre missões, ele vai falar sobre o desafio de alcançar os povos menos alcançados. E é um risco maior ainda dele ler Mateus 28, 18 a 20. Eu já participei não sei quantas conferências missionárias já, muitas. Só aqui na Ibenai já foram não sei quantas, mais de 20 conferências missionárias. E eu te asseguro que uns 80% da conferência missionária, se não for 100%, você lê pelo menos uma vez esse versículo da grande comissão. E eu queria ler juntos o texto de Mateus 28, Mateus 28, 18 a 20. Vou dar um tempinho para que vocês possam abrir. Está aqui na tela também. Talvez uma versão vai ser diferente da outra, mas não tem problema, a gente lê na versão que tiver aí ao seu alcance. Mas eu queria ler junto com vocês. Beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 e... E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide
Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer as coisas que ordenei. E eu estou com todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Deus, fala com a gente hoje, fala no nosso coração, prepara, Senhor, prepara o nosso coração para que a palavra possa encontrar terreno fértil e possa dar fruto. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar através de mim, não seja minha pessoa. Em nome de Jesus, amém. A missão aqui parece clara, né? Todas as denominações, linhas teológicas, quase todas elas concordam que existe uma missão. Pode mudar um pouco aqui como vai fazer essa missão, quem que vai, quando vai, se já foi, mas todas elas acreditam e concordam. Aqui Jesus está deixando uma missão para os discípulos. Qual é a missão? Vão e façam discípulos. Ponto. Essa é a missão. Clara, está ali. Depois a gente pode falar o que é o discípulo, a gente pode discutir quando ir, mas a missão é vão e façam discípulos, uma ação contínua. Enquanto eu vou, eu faço discípulos, né? Não é um chamado para abrir uma igreja, não é um chamado para formar um grupo um comitê de missão, um chamado para fazer um congresso missionário. Não é isso. É um chamado para ir e fazer discípulos. Você está chegando agora nesse negócio de cristianismo, de ser crente. Se ninguém falou para você ainda, eu vou ter que falar agora. Esse negócio envolve uma missão. Não é só vir na igreja de domingo. Você achou que era só vir curtir uma música legal, tomar um cafezinho no final, não tem cafezinho ainda? Tem cafezinho grátis no final, trocar uma ideia, fazer networking, né? A igreja é um lugar para fazer networking, talvez, ali eu tenho meu negócio e já consigo. Se você achou que é só isso, te venderam metade do peixe, ainda tem a outra metade, que é a missão. É uma grande parte. Então é uma missão, existe uma missão. Se você está nesse cristianismo, se você faz tempo que está aqui, ninguém te falou, hoje é o dia. Envolve uma missão. Você tem que fazer alguma coisa também. Não para ser salvo, não estou falando isso. Estou falando para viver o cristianismo hoje, para você viver o cristianismo, ele envolve uma missão. É simples. Ir e fazer discípulo. Não tão simples assim. Aonde que é para fazer essa missão, então? Aonde? Aqui no Jardim Regina, em Indaiatuba, até os confins da terra. Então não tem barreira cultural. Certo? Não tem barreira geográfica. Olha, é só até ali. Para a Argentina a gente não vai. Vamos para a Argentina também, gente. Até ali, até a beirada ali, a gente pode. Depois ali é outro terreno. Não, é até os confins da terra. Então, acabou. É até o fim. A gente está ali no sul do mundo, no Chile. Né? É ali... Eu falo, não é os confins da terra, gente, mas é longe. Né? A gente estava agora lá em Pucón, é no sul, e é distante, e ali tem que chegar também. E ali o evangelho chegou, agora tem que chegar em outros lugares. Então tem um onde. Como fazer isso daí? Batizando, ensinando, obedecer tudo o que Jesus ensinou. Então temos o qual, onde e como. Nesse versículo aqui está explicando. Depois a gente pode entrar, né, nas discussões de como fazer isso, cada detalhe ali, mas está clara a missão. E um pouco do contexto aqui, Jesus está falando isso daqui para os discípulos, certo? Aqui os discípulos estão ouvindo isso daqui, e Jesus já tinha ressuscitado, já tinha morreu, depois de 3 dias ressuscitou, e passou um tempo, ele foi visitando os discípulos, e foi aparecendo aqui e ali, e até chegar um momento que ele falou para os discípulos, estava subindo ao céu e falou, gente, antes que eu me esqueça, não, ele não falou isso, mas ele falou, tudo que vocês viram que a gente fez agora, praticamente é isso, tudo que a gente passou até aqui, agora vocês vão e façam o mesmo. É isso que ele está falando. Tá? Esses 3 anos que a gente andou junto, 3 mais ou menos, mas esse tempo todo que a gente andou junto aqui,
Vocês entenderam o que era para fazer? A gente foi e curou as pessoas que estavam enfermas, a gente orou por elas, a gente compartilhou o pão, a gente falou das boas novas, foi estabelecendo o reino de Deus. Vocês entenderam o que é para fazer nesses 3 anos? Esse intensivão que vocês tiveram aqui comigo? Agora é com vocês. Vão e façam discípulos. Façam mesmo. Vocês viram aqui e agora é com vocês. Se é tão simples assim, por que não acontece? Porque talvez é muito simples, né? Se fosse mais complexo, a gente teria perdido um pouco mais de tempo, não sei. Mas é muito simples. E por que não? E eu pensando sobre isso, orando sobre esse versículo, e eu falei, toda vez que eu ouço uma pregação sobre Mateus 28, eu tenho até que tomar cuidado, gente, que às vezes quando um pastor, um missionário começa a falar sobre a grande comissão, posso desligar a chavinha e falar, você já ouvi esse negócio antes já, e tá, legal, tem que fazer discípulo. Não desligue a chavinha, gente. Eu quero falar de um ponto talvez que a gente não fala muito nesse versículo. A gente falou da missão. E eu acho que um dos problemas centrais que a gente vê aqui, um dos problemas que pelo menos eu encontrei, do ID, por que demora tanto para a gente ir? Por que tem esse delay, tem que falar tanto, ser tão enfatizado isso? E eu creio que está no começo do versículo. Jesus se aproximou então deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Toda a autoridade. Os discípulos, durante esses 3 anos, eles experimentaram a autoridade de Jesus em muitas áreas, certo? Quando tinha uma tempestade, o que Jesus fez? Acalmou a tempestade. Os discípulos, um olharam para o outro e falou, quem é esse que até a tempestade, tem autoridade até sobre a tempestade? Quem é esse? Quando curava as pessoas, curou os enfermos, cegos voltaram a enxergar, ele ressuscitou mortos. Então os discípulos foram experimentando essa autoridade. Lembra do centurião? O centurião chegou para Jesus e falou, viu, eu sei que se você falar, você tem tanta autoridade, que se você falar, você nem precisa visitar o meu soldado, nem precisa visitar ele. Se você falar aqui, eu tenho certeza que essa autoridade vai curar ele à distância. Então, todos eles experimentaram essa autoridade. Mas agora Jesus, ele tinha ressuscitado. E o que aconteceu aqui? Ele venceu a morte. Toda a autoridade, está falando que não existe nenhum outro ser na terra, no céu, no universo Marvel, qual que você quiser, não existe outro ser que tenha mais autoridade que ele. Não tem. É isso que está falando. Quem que deu autoridade para ele aqui? Vocês sabem? Me foi dada autoridade. Quem que pode dar uma autoridade dessa? Deus Pai. Deus Pai deu a sua autoridade a Jesus. Ele sendo um com ele, foi dada a autoridade após vencer a morte, após cumprir a sua missão, ele venceu a morte. Então, ele tem toda a autoridade. Não tem outro que tenha mais autoridade que ele. E aqui nós vemos que esse é um aspecto do Jesus, o Senhor, que é em grego o termo Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Mas falar sobre autoridade hoje é muito difícil. Não só hoje, mas com qualquer época. É muito difícil falar de autoridade. Porque eu falo de autoridade de uma perspectiva. Eu vejo alguém aqui com um pouquinho mais de idade, ele vai falar de autoridade de outra maneira. Se pergunta talvez para a Luísa, ou para outra pessoa, para uma criança, ele vai ter uma outra perspectiva do que é autoridade. Eu estava buscando um pouco sobre as gerações. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria que todo mundo que nasceu
Eu sei que vai denunciar a idade dos irmãos, tá? Mas não tem problema, que é uma família. Quem que nasceu faz tempo, 1928 e 1945? Quem nasceu entre essa idade? 1928 e 1945. A irmã Esther está ali. Levante, por favor, se puder levantar. Eu acho que você consegue levantar, gente. Então, firme aí, isso aí. Uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui. Os irmãos são da geração chamada a geração silenciosa. Isso daí são os especialistas, os cientistas que definiram essa geração como uma geração silenciosa. E sabe como os irmãos, olha, se vocês não concordam com isso, tudo bem, tá? Isso daqui é uma coisa geral. Os irmãos veem a autoridade como hierarquia e respeito. Essa é a definição. Hierarquia e respeito. A autoridade é algo inalterável, indiscutível. E acabou. É isso e pronto. Falou que é. O respeito à hierarquia e às tradições é fundamental. Sempre foi assim. Vamos confiar nas instituições, na tradição. A tradição é muito importante. Confiar nos líderes, instituições, figuras patriarcas são muito fortes para esse grupo de pessoas. E os irmãos, e aí eu pedi para o meu amigo ChatGPT, ele me ajuda às vezes. Eu pedi para ele interpretar o Mateus 28, a grande comissão, como se alguém da geração silenciosa estivesse lendo ele. E ele vai ler assim, ó. Vão pelo mundo inteiro, preguem o evangelho e façam discípulos fiéis. Batizando conforme a ordem de Cristo. Sigam o chamado com dedicação, compromisso, pois essa é a missão dada pelo Senhor. Acabou. Ponto final. Tem dúvida, né? Preto no branco aqui, tem que fazer, tá mandado. Agora, queridos irmãos que nasceram entre 46 e 64. Quem que foi? 1946 e 1964. Todo mundo de pé. Se puderem. Aí, uma salva de palmas para os irmãos. Os irmãos são da geração chamada os Baby Boomers. Olha que bonito o nome, Baby Boomers. São babies ainda, Baby Boomers. E os Baby Boomers têm a autoridade como experiência, posse e conhecimento. Eles valorizam líderes com experiência e conhecimento acumulado. Um líder bom, ele tem experiência, tem conhecimento, provou que tem tudo isso daí, nós vamos ouvir esse líder. Acredita na autoridade, que se conquista com tempo e dedicação. Confiam em instituições como governo, igrejas e empresas. As instituições são muito fortes para os baby boomers. Como ele vai ler a grande comissão? Vão e compartilhem as boas novas de Cristo a todas as nações, levando muitos a serem batizados, viver pela fé e entrar na igreja. O mundo precisa ouvir essa mensagem, e vocês são os mensageiros escolhidos. É isso que eles, mais ou menos assim, que vão ouvir a grande comissão. Agora a geração X, entre 1965 e 1980. Ó, bastante geração X na igreja aqui. Salva de palmas para a geração X. Os X-Men, os X, geração X. Os irmãos veem a autoridade como competência e meritocracia. A autoridade é competência, teve competência, mereceu estar lá, tem autoridade, eu vou te ouvir. Questionam a autoridade, sim. Tem uns firme, dá uma questionada na autoridade. Não é tão assim, não é tão fácil. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas respeitam se provou que é competente. Se provou que é competente, a gente vai te ouvir. Se não, a gente vai te questionar. É isso mais ou menos. Se vocês estão concordando, não sei. Daí foi a internet que está falando, viu, gente? Preferem líderes que demonstram habilidades práticas, inteligência e estratégia. São céticos em relação a instituições e figuras de poder. Já não tem mais essa confiança toda nas instituições. Tem um pé atrás. Já foram mordidos já. Já sabem que
não dá para confiar tanto nessas instituições. Como vocês vão ler a grande comissão? Vão e façam discípulos por meio de sua vida. Construam relacionamentos genuínos, ensinam as verdades de Cristo, mostrem o Evangelho com suas ações. E quando for o momento certo, batizem e guiem-os nos caminhos da fé. Aqui é um destaque das conexões autênticas e testemunho de vida. Agora, a geração Y, ou os millennials. Quem tem o milênio aqui? Os de 1981 e até 1996. Eu estou de pé aqui. Ó, gente, não vai mentir nessa enquete, tá? Por favor. Estamos na igreja, hein? Salva de palmas para os millennials. Os millennials não aceitam autoridade. Não aceitam autoridade apenas por posição hierárquica. Não é porque tem a posição ali no quadro, hierarquia, que a gente vai ouvir você, vai abaixar a bola, vai aceitar a sua autoridade. Não é simples assim. Respeitam líderes que inspiram, ensinam e servem. Eu acho que essa é a mais bonita, gente. Desse grupo aí, todos, eu acho que esse é um dos mais... Brincadeira. Não tem certo, não tem errado. Preferem relações horizontais. Tá? A gente quer ter relação horizontal. Esse negócio de hierarquia com a gente não está com nada. Preferem relações orientais e colaborativas, em vez de estruturas rígidas. Como que a gente lê a grande comissão? Vão e transformem o mundo com o amor de Jesus. Lutem pela justiça e sirvam o próximo. Façam discípulos não só com palavras, mas com ações, reflitam o reino de Deus. Que todos experimentem a nova vida, que sejam batizados como parte dessa missão. Aqui enfatizou a justiça social, o impacto, a transformação. Agora, geração Z. É complicado. Não, 1997 até 2012. Quem que é dessa geração? Ó, vou repetir de novo, que essa geração às vezes não... De 97 até 2012. Ficou de pé. Aê, salva de palmas. Molecada, cheio de vida. Ô, Juca, você é de novo. Esquisito isso daí, cara. Tem que não sei, tem que ver o mês aí. Tá esquisito essa história. A autoridade como autenticidade e influência. É muita questão da influência. A influência entra como influência digital, qualquer tipo de influência. Respeitam figuras de autoridade que são autênticas e acessíveis. Então tem que ter acessibilidade à figura de autoridade, é muito importante. Os influenciadores digitais, especialistas, têm mais credibilidade do que as instituições tradicionais. Então, às vezes, o youtuber vai falar uma coisa, tem mais credibilidade do que uma instituição que está aí já faz alguns anos. Tá? Valoriza a transparência e a coerência entre o discurso e o prático. Não vai falar uma coisinha para eles e fazer outra. Eles são bobos, não, eles vão ficar espertos. Como eles interpretam? Vão e compartilham a mensagem de Jesus aonde estiverem, nas escolas, no trabalho, redes sociais, façam discípulos ao mostrar quem é Deus através do seu estilo de vida, convide os outros a experiência, essa jornada, a serem batizados pelo amor de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A linguagem mais fluida, conectada ao dia a dia, ao digital, ao autêntico, a autenticidade é algo muito importante. Agora a geração alfa, de 2013 para cá, quem que é? Aqui, tem aqui, boa. Aí, a salva de palmas para os... Eles estão lá na sala, depois eu vou falar para eles o que é. Essa é a geração alfa, eles são chamados. Autoridade como inteligência e inovação. Ainda é muito novo para ter qualquer tipo de estudo sobre isso, né? Ainda tem que ser desenvolvido, a gente não sabe ainda o que passa na cabecinha dessa geração ainda. Mas o que os estudiosos estão vendo é que devem se respeitar líderes que dominam a tecnologia e a inovação.
Se é um líder que sabe mexer com tecnologia e tem inovação, algo novo, ele vai conseguir ter autoridade. A autoridade deve ser mais descentralizada, baseadas em inteligência artificial e dados. Junta de dados, e ali a autoridade vai estar presente. Influência será mais dinâmica, mudando conforme as tendências digitais. Vão e usem tudo que vocês têm para mostrar Jesus ao mundo. Praticamente é isso. É simples, mas aí é fluido. Depois ele entra aqui, seja com vídeo, tecnologia, arte, ciência, criem novas formas de levar as pessoas a conhecerem Jesus. Experimente a sua presença. Quando chegarem lá, celebrem a nova vida como um batismo, como parte da grande família. Torna a missão algo envolvente, interativo, inovador. Estão entendendo a complexidade? Quando a gente fala de autoridade, cada um está vendo de uma forma aí. Mas Jesus está falando que ele tem toda a autoridade. Então não importa como você vai ver essa autoridade. Jesus tem toda a autoridade. E ele, quando ele fala, ele não pede por favor. Porque quem tem autoridade não precisa pedir por favor. Você imagina, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, por favor, queridos, se vocês tiverem um tempinho, se vocês couberem na agenda de vocês, entre uma série e outra da Netflix, entre essa saidinha que você tem planejada, entre a sua agenda ocupada, poderiam, por favor, ir e fazer discípulos em todas as nações. Muito obrigado, atenciosamente, Jesus Cristo. Eu entendi um pouquinho, preparando isso aqui, eu comecei a pensar sobre a autoridade, né? E alguns aqui dos irmãos serviram o exército, né? E ali, a autoridade é muito clara, né? Então, aquele que fala, que chega, eu cheguei lá, né? Soldadão, raso lá, e todo mundo ali no quartel tinha mais autoridade que eu. O grupo que chegou, né? O tio serviu. Todo mundo. Tinha um sargento lá que era um endemoniado, eu acho. Ele falava para mim, ele falava para o pessoal, quando a gente passava na frente do canil, a gente tinha que prestar continência para o cachorro. Porque o cachorro tinha mais autoridade que a gente. Falou, o cachorro está mais aqui que tempo que você, tem que respeitar o cachorro. Presta continência para o cachorro. Claro que ele estava zoando com a nossa cara, né? Mas ali, aquela pessoa, ele tinha toda a autoridade. Um dia eu estava pronto para ir voltar para casa, depois de um dia longo, coloquei minha camiseta, minha calça jeans, tem que colocar a calça por dentro, estava cheirosinho, pronto para ir embora para casa. E esse cidadão, esse sargento enviado do cão, ele achou que eu estava rindo dele. Eu estava, na verdade, porque ele foi, no dia do tiro lá, ele atirou, ele errou todos os tiros. E eu ri dele. E alguém falou para ele que eu ri dele. Então ele esperou até o último momento, estava tudo prontinho para ir embora. Ele me chamou no canto, falou, Machado, tá vendo aquela poça de água ali, cara? Aquela lama? Vai ali e senta naquela lama. Fica esperando um pouquinho até encher bem de sujeira. Aí você levanta e você pode ir embora. Pega seu ônibus e chegar lá em Indaiatuba. Eu, sem questionar 2 vezes, o que eu fiz? Fui. Porque ali ele tinha toda a autoridade. Vai. Hoje eu não faria, não. Acho que eu sou mais daquela época. Ele falou, vai, você vai. A autoridade é simples. E ele tinha toda a autoridade. Jesus está dizendo aqui que ele tem toda a autoridade. E isso é muito difícil para a gente aceitar. Porque como vocês viram aqui, a gente começa a questionar, mas por que essa autoridade? Quem deu essa autoridade? Mas até que ponto eu vou? Jesus, se eu entender o valor por trás disso, eu posso até fazer. Você pode me explicar um pouquinho? Jesus, esse negócio de fazer discípulo, eu não entendi muito bem. Como que é? É ir, tem que ir até onde? Confins da terra é um lugar, chega lá, vira à direita. Não, Jesus aqui é claro, vão e façam discípulos. Ele não dá sugestão, é uma ordenância.
para termos uma vida missional, nós temos que entender que Ele tem toda a autoridade. Nós, no navio, para quem não sabe, eu servi com a minha família, nós tivemos um navio, Logos Hope, e ali é um navio missionário, e a gente viaja em muitos portos, muitos países. Temos uma livraria, a maior livraria flutuante do mundo, com muitos livros, tem livros evangélicos, tem Bíblia, a tripulação toda ali tem essa ideia, essa ideia missional e de fazer discípulos. E um dia nós recebemos um convite para ir para o Iraque. O Iraque. Sabe o Iraque? Não tem muita passagem na Decolar para ir para o Iraque, não. Não tem muita promoção. Recebemos ali um convite para ir para o Iraque. Isso nunca tinha acontecido antes, irmãos. Querendo ou não, as pessoas ali, o navio vai para países árabes, países muçulmanos, mas ali recebeu um convite de um dos países mais fechados para o Evangelho. Um convite, fala, viu, por favor, vocês podem visitar o nosso porto? É uma coisa que não faz sentido. Não sei se vocês estão entendendo a complexidade. Não faz sentido receber um convite desse. Um navio com 400 pessoas, na época tinha um pouco menos, de mais de 60 países diferentes, muitos ali da geração X, né, para o milênio, dos 18 e 25 anos, 30 no máximo, uma livraria cheia de Bíblias, ser convidado para ir para um país, nos países mais fechados do Evangelho, para o Evangelho. Não faz sentido. E se você for pensar, até a liderança, quando recebeu esse convite, falou, peraí, alguma coisa está errada. Está esquisito esse negócio. Recebi um convite para ir para o Iraque. Eles falaram, alguém voou até a gente, o navio estava, acho que no Egito, na Jordânia. O navio estava na Jordânia, alguém do governo do Iraque voou até a Jordânia e falou, viu, eu vi que vocês estão visitando aqui a região, a gente queria que vocês fossem visitar a gente. Para chegar até lá, gente, vou falar uma coisa para vocês, tinha que subir o rio Tigres. Está na Bíblia lá, muitos dizem que pode ser o mesmo. Subiu o rio Tigres e esse rio está na fronteira entre o Irã e o Iraque. País bem tranquilo ali, uma área bem sossegada, né? Quiser tirar as férias ali, um bom lugar. Então, o navio tinha que subir esse rio. As cartas de navegação, o que é carta de navegação? Você tem ali as cartas para mostrar onde tem uma pedra, aonde tem um navio afundado, onde que pode ir, pode não ir. Essas cartas de navegação tinham mais de 50 anos de idade. Essa era... E a distância entre o fundo do rio e o barco eram de uns 30, de uns 5... Era assim, era um tanto assim. Assim que ia passar. Do fundo do rio até o barco. Um barco de 400 pessoas, lembra? Muito grande. Essa é o chamado. Esse está sendo o convite. Esse é o convite. Suba um rio, o navio, o vento ia estar em contra, e tinha que ser numa janela de período de 1 dia ou 2, alguma coisa assim. Por quê? Porque senão a maré baixa e ninguém entra. Entendeu? E se o navio fica preso lá, tem que esperar de novo a maré subir, que demora aí uma semana, 2 semanas. Né? E a gente ficaria no meio ali na divisa entre o Irã e o Iraque. Esse é o convite. Tá? E uma vez que o navio entrasse no porto, não acabou não. O navio entrou no porto, como eu disse, e a maré ia baixar, e a gente tinha que ficar no porto. Pelo menos 2 semanas, até voltar. Então, se acontecesse qualquer coisa ali com a gente, não pode voltar. É um porto ali, que é um rio, né? Subiu o rio, e ali tinha uma baía. Esse é o convite. E a liderança questionou isso. O capitão falou, olha, tem 90% de chance, tem 90% de chance de dar certo, mas tem 10% de dar errado.
foi dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão. Obedecer quando tudo faz sentido, quando é conveniente. Olha, eu vou te obrigar, coma esse bolo de chocolate de cenoura agora. Coma esse bolo. Eu estou te mandando. Beleza, eu vou comer esse bolo de chocolate. Vão para o Caribe. Tendo um chamado para ir para o Caribe. Vão. Vamos lá, poxa. Não, Deus, eu vou. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Obedecer quando não é obediência, no final. É senso comum. Quando é confortável, quando é normal, quando entende. Vamos, legal, beleza. É racionalmente correto. Mas aqui, essa visita, de verdade, não era racionalmente correto. Tanto que o navio falou para o pessoal, para a tripulação, olha, se alguém aqui não quer ir, alguém que não se sente confortável, pode ir. Né? Acho que ninguém foi, né? Todo mundo ficou. Portanto, vão. E o versículo, se ele acabasse ali, portanto, autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ponto final. Se acabasse ali o versículo, teria um problema, né? Mas não acaba. E esse é o segundo ponto que talvez a gente precisa entender melhor. Porque ele diz, e lhes asseguro que estarei com vocês sempre. Toda a confiança da presença de Deus. E isso é necessário a gente entender. Que Ele tem toda a autoridade, sim. Mas Ele também promete a sua presença sempre com a gente. Sempre. E eu acho que a igreja, eu às vezes não entendo muito bem isso. Que a presença do Deus, Criador dos céus e da terra, e é um Deus que me ama. E é um Deus que cuida dos seus. Está comigo sempre. A presença de um Jesus que morreu por mim, entregou a vida dele em sacrifício para me resgatar, está comigo sempre. E talvez o primeiro ponto de toda a autoridade e toda a confiança aqui, eles entram em conflito. Porque a gente tem problema com autoridade, porque as figuras de autoridade que nós tivemos na nossa vida não foram muito bacanas, foram? Muitas vezes não foram. Um autoritarismo, um abuso de poder. Mas uma coisa é certa, Jesus não é aquele sargento demoniado que me fez sentar na lama, não. Jesus não é essa figura de autoridade que você tem na sua cabeça. Por isso que a gente tem que pedir muito o discernimento do Espírito Santo, pedir que o Senhor traduza isso para o nosso coração. O que significa isso? Que toda autoridade. Quem era a autoridade na minha vida? Era meu pai. Não meu pai, que estou dando exemplo, tá? Mas meu pai, bebia, tinha problema, batia na minha mãe, tinha isso daqui, fazia isso. Peraí, essa é autoridade? Peraí, a autoridade, a polícia, na verdade, a polícia, mas a polícia também pode ser isso. São feitas com homens pecadores. A autoridade que eu tenho na minha cabeça é o político. Aí lascou, né, aqui com a gente aqui. É o político X, é o político Y, é desse lado. Peraí, esse daqui é a autoridade que eu tenho, é essa autoridade que Jesus está falando. Não, porque a autoridade dele fala, eu estarei com vocês sempre. E essa figura que você tem, distorcida, talvez, de autoridade, não está com você sempre. Talvez essa autoridade até não está nem aí com você. Te usou por um tempo, pisou e agora está. Mas a autoridade de Jesus diz, eu estou com vocês sempre.
E Jesus, ele não manda você fazer nada do que ele já não fez. Se ele mandou vá, porque ele já foi já. Ele já veio, não veio? Alguém me falando uma vez que Jesus é o primeiro missionário transcultural. Veio até a terra. Quer algo mais transcultural que isso? Sair da sua glória para viver com a gente? Para sofrer, para passar pelos problemas, para ser humilhado numa cruz. Ele passou por isso. Jesus, ele é o bom pastor. No Salmo 23 diz que ele nos leva a pastos verdejantes, certo? Águas tranquilas. Mas ele também vai com a gente aonde? No vale da sombra da morte. Esse é o bom pastor que a gente está falando. Esse que tem toda a autoridade. Ele não fala assim para as ovelhas, viu? Vai, passa lá pelo vale, chega lá, me dá um berro, e aí eu vou. Se tiver tudo bem, eu passo do outro lado. Ou eu vou por fora, vocês vão pelo vale, e depois a gente se encontra lá no fim. Não. Ele fala, vão, mas eu vou com vocês. Estou com vocês aqui. Eu lhes asseguro que eu estarei com vocês sempre. Irmãos, por uma semana inteira choveu no Iraque. Choveu no Iraque. Talvez a gente não entende muito bem o que é isso. Mas no Iraque não se chove. É uma terra muito árida, tem desertos, então ali não chove, não é normal. Durante uma semana inteira choveu. O que acontece quando chove? O nível do rio sobe. O navio, então a liderança falou, vamos, sem saber que ia chover, decidiu ir, no meio do caminho choveu, subiu o nível, o vento mudou de direção, irmãos. O vento estava contra o navio, o que aumenta o risco, só que agora o vento estava empurrando o navio. É quase que Deus estava, empurrou o navio até dentro do porto. Chegamos lá e foi uma visita incrível. Nos nossos 5 anos, a gente conversa, de vez em quando a gente volta a conversar sobre essa visita, eu e Camila. Dos 5 anos que a gente esteve ali no navio, essa talvez foi a visita mais impactante que a gente teve. Chegando lá, o pessoal perguntou até, viu? O que aconteceu? O vento, as autoridades falaram, viu? Alá quer que vocês vieram para cá. A gente falou, realmente, Alá quis mesmo que a gente viesse para cá. Tá? Alá está nesse negócio aí. E a gente foi. Lhes asseguro que estarei com vocês sempre. Talvez, e se o navio tivesse ficado parado no meio do caminho, no rio, ele estaria com a gente mesmo assim. Entendeu? O exemplo aqui não é que é porque deu certo Jesus estava com a gente. Não é. Porque às vezes não dá certo. Né? Entre aspas. Às vezes o diagnóstico não é bom. O diagnóstico vem de realmente é positivo e tem tanto tempo de vida. Olha, não vai dar certo. Às vezes a resposta é, viu, a gente vai ter que te despedir. Então aqui o exemplo não é que deu certo, viu, nossa, realmente, o pastor falou ali que deu certo, ele não está dando certo comigo, Deus não está nesse negócio aqui. Não. A promessa dele, estarei com vocês sempre, no bom, no ruim, na saúde, na doença, estarei com vocês. Esse é o segundo ponto. Ele tem toda a autoridade, mas a presença dele está com a gente. E para terminar, o último ponto talvez que a gente precisa focar, é que existe uma urgência. No final do versículo diz, estarei com vocês sempre até
confins da terra, ou o fim da terra. Até os fins dos tempos. Que significa que vai ter um fim. E isso gera uma urgência. O Congresso de Lausanne, não sei se os irmãos conhecem, o Congresso de Lausanne é o congresso mais relevante sobre evangelização mundial. E nele aconteceu ano passado, juntaram pessoas, mais de 5.000 pessoas do mundo inteiro, foram chamadas para falar sobre evangelização global. Como a gente pode alcançar os menos alcançados, como a gente pode chegar lá. E eles chegaram na conclusão que, se cada crente, se vocês aqui, se todos os crentes, cristãos, fossem realmente comprometidos com o Evangelho, realmente fossem bons discípulos, como que se fosse, todo mundo fosse da igreja de Benai, assim, mais ou menos, todo mundo comprometido com o Evangelho, fosse falar com seu vizinho, abençoasse a pessoa que precisa, fosse ali no seu lugar de trabalho, fosse um exemplo, fosse Jesus mesmo, assim, encarnado aqui na terra, sabe o que aconteceria? Os menos alcançados, ainda assim seriam menos alcançados. Sabia? Essa foi a conclusão. Depois que eu li isso, eu falei, e a água é molhada, o fogo é quente, parece que é meio uma coisa meio lógico, mas é realmente importante a gente pensar nisso. Que a necessidade fora, há uma necessidade gigantesca, queridos, que talvez para a gente aqui não é tangível, porque a gente tem as nossas batalhas, as nossas lutas, mas eu queria falar algo aqui para vocês. Há uma necessidade imensa lá fora. Aonde pessoas, mais de 2,7 bilhões de pessoas, não tem ninguém, nenhuma pessoa cristã que ela pode se relacionar. Não conhece ninguém. Essa é a realidade que a gente está vendo. Então, a presença de Deus está com a gente. Ele tem toda a autoridade, mas também existe uma urgência. Existe uma urgência. Precisamos voltar a falar sobre missões transculturais. Precisamos voltar a falar sobre os menos alcançados também. Porque precisamos enviar pessoas aqui dessa igreja para ir para lá. Precisamos. Há uma necessidade. A missão ainda não acabou. A missão ainda não acabou. A visita no Iraque foi de um mês. Ali, a visita eu acho que foi muito curta. E foi realmente impactante. As pessoas sedentas, conversando, perguntando. Eu acabava de trabalho, ia num dos decks do barco, tem uma cafeteria, e eu descia ali para conversar com as pessoas. E foi justo no período do Ramadã. O Ramadã é o período onde eles fazem um jejum de um mês todo. E nesse jejum, eles, durante as 6 da manhã até as 6 da tarde, eles não comem nada, nem tomam água, e eles ficam ali, e depois desse horário, eles podem comer. E algumas pessoas do navio começaram a fazer jejum também, para orar por eles, e as pessoas perguntaram, vocês estão jejuando para a gente? Sim. Mas espera aí, vocês são muçulmanos também? Não, a gente aqui estão, e essa foi a porta ali que a gente usou. Então as pessoas sedentas, perguntando, pedindo oração, querendo saber mais. Então as portas estão abertas, queridos. Nada pode parar o Evangelho. E ele tem toda a autoridade. Vá, no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, vá e faça discípulo. Talvez te dá medo, talvez te dá um pouco de ansiedade, não sei como falar, não sei o que fazer. Lembre-se que a presença dele está com você, sempre. Ele está com você sempre. A autoridade é dele, a presença dele e a missão é dele. Vamos orar? Jesus, obrigado, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a sua presença nos acompanha. Nos passos verdejantes, mas também no vale, Senhor, da sombra da morte. A sua presença é com a gente. Nos ajude, Senhor, a entender a sua autoridade,
Nos ajude, Pai. Queremos realmente confiar e obedecer o seu chamado. Lembrando daqueles que estão nos povos menos alcançados. Senhor, queremos orar por mais trabalhadores. Sua palavra diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Oramos por mais trabalhadores, Senhor. E o Senhor quer levar alguém aqui dessa igreja, Senhor, para os povos não alcançados. Confirma no coração dessa pessoa, Senhor. Que no nome de Jesus ela possa entender a sua autoridade e saber que a sua presença está com ela sempre. Em nome de Jesus. Amém.